Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Saúde Fora da Caixa. E hoje eu tenho a honra de receber um colega médico, um amigo de longuíssima data. Nem vamos falar aqui de quantos anos a gente tá falando, que a gente já tá naquela fase de não querer falar muito de anos aqui, né? O Vitor Maga, gente, além de ser médico ginecologista, hoje atua com uma atenção super especial à saúde da população LGBTQIAPN+. E nesse episódio a gente vai falar muito sobre diversidade e particularidades que essa galera, que assim como nós compomos essa sigla tão imensa, tão diversa e tão plural, vivenciam no seu dia a dia. Maga, muito bem-vindo, meu querido. É uma honra estar aqui contigo hoje. Meu querido, tô muito feliz mesmo, né? Nessa andança aí da vida, nossos caminhos se cruzam mais uma vez. Eu já imaginava que a gente faria coisas parecidas. A gente se conheceu, né, na IF, quando Cara, a gente era acadêmico sem ainda. Sem exagerar, mais de 10 anos. Com certeza, 2010, porque, ó... 2011, assim. 2011, 2012. É, eu fui na hora 2011, 2012. É, eu também. É, tu foi Lora. É, foi Lora. Foi quando você... É isso, eu era nacional, isso, contextualizando. Vamos lá, gente. Pra vocês entenderem essas siglas, exatamente. A IFMSA é uma ONG de estudantes de medicina do mundo todo, que é muito grande, tem cadeira na ONU e tal. E aí lá, 2010, 2011, quando a gente estava nas graduações, a gente participava nas nossas universidades de um comitê da IF que trabalhava só com saúde sexual e reprodutível, né? Exato. Eu fui coordenador nacional dessa comissão. O Maga, na época, representava a faculdade do ABC, acho que foi presidente local também. Eu fui presidente no meu segundo ano, mas eu comecei... Quando eu era calouro, eu já virei Lora, atuava nessa parte. E, cara, eu digo, eu gosto de relembrar essa história, porque hoje trabalhando muito com sexualidade e também a gente foi muito vanguardista, porque Total. Eu lembro que a gente lançou a campanha do Por um Mundo Livre de Homofobia em 2012. E hoje a gente tá... Hoje que a pauta pegou e o tempo inteiro tá... Nós somos os primeiros viados a se dizer viado na IF. Todo mundo era e ninguém falava disso. Não, e era uma coisa assim muito velada, né? Porque todo mundo ali tinha muito gay, muito sapatão. A gente falava a comunidade, essa comunidade que era aquela comunidade, sei lá onde estava essa comunidade, né? A gente não vivia a comunidade ali dentro, né? Foi a gente que começou a explorar isso. E aí veio Por um Mundo Livre de Homofobia, que foi um projeto que a gente teve na época. Eu acho que quando eu fui na hora, a gente passou em mais de 20 faculdades com campanhas e projetos e tal. E foi um projeto que tomou uma proporção muito legal. E eu lembro que causou um movimento. Eu lembro até hoje de uma situação que eu tava com a camiseta, então eu lembro que a gente fez aquelas camisetas, o Brasil inteiro usava. E eu tava numa aula de propedêutica, não vem ao caso quem, mas um professor virou e falou assim: eu teria vergonha de usar essa camiseta. E a gente, né, por mais que a gente soubesse ali, na faculdade, eu não tava no armário, mas também não tava totalmente fora. Tava com a porta aberta. Quem olhasse pra dentro, via. E eu lembro de eu falar pra ele, eu falei, por quê, professor? Ele, porque você usando uma camiseta dessa, vão pensar que você é gay. Daí eu falei, professor, mas e se eu for? Aí ele falou, mas isso não é uma coisa legal na nossa profissão. Caralho. E isso me gerou muita reflexão, porque corta a cena, né? Corte seco, 10 anos depois, hoje eu tô como preceptor da faculdade, atuo em sexualidade, é um dos poucos ambulatórios que os alunos passam sobre essa temática durante a graduação, e eu posso bancar, dizer, olha, eu tenho meu marido, sou um homem gay, eu tô aqui no ambiente acadêmico, universitário, a gente fala abertamente sobre isso. Então, essa trajetória foi importante, né? Que a gente participou. Eu sempre falo daquela época, assim, até hoje, onde eu passo, assim, porque, cara, realmente marcou muito. Eu lembro a minha primeira AG, que era o Encontro Nacional dos Estudantes dessa ONG, assim, que foi a AG Londrina ainda. Acho que é antes de tu entrar, tu chegou aí pra Londrina. Fui foi tua primeira também? Foi minha segunda, eu fui pra Recife antes. Nossa, não, Londrina foi minha primeira. E aí eu lembro que em Londrina eu fiquei meio chocado, assim, porque eu pensava comigo e a gente não falava, né? Que era uma época que a gente não falava disso. Não falava. E eu pensava assim, cara, todo mundo aqui é viado, mas ninguém é viado, porque eles não estão vendo. E era uma grande fofoca, porque você sabia que tal pegou tal. Isso, era escondido. Aquela ali, sapatão pegou não sei da onde, né, do outro comitê. Eu tô imaginando a galera da IF de hoje ouvindo esse podcast. Não, eles devem estar achando estranho, chocado. Né? E até na faculdade em si, né, não só mais na IF, porque acho que hoje em dia no meio universitário inteiro. Normalizou do jeito que sempre deveria ter sido, né? Eu fui o primeiro homem gay na Unisud de Tubarão a beijar outro cara numa festa, assim, fui escorraçado, foi um bafão, fiquei uns dias sem ir pra aula, 2010, não é um negócio anos 80, né? Cara, é engraçado porque eu demorei... Na faculdade as pessoas imaginavam, mas não era público, mas eu e o Murilo a gente tá junto há muito tempo. E mesmo a gente junto, as pessoas não sabiam. As pessoas só foram saber depois que a gente voltou da aeronáutica
E aí todo meio que, vai um casal entrar na residência. E a gente fez tudo junto. Ah, vocês estão desde a graduação estudando e juntos. Só que na graduação as pessoas sabiam que eu era gay, mas não sabiam que ele era gay. Entendi. Então a coisa era meio velada assim também, né? Então, se você for ver, essa saída oficial do armário até faz pouco tempo. Não que eu negasse pra alguém, mas eu tava num relacionamento e o relacionamento não era público, né? E eu acho que isso é uma loucura, porque o quanto de impacto disso na nossa saúde. Porra! Meu Deus, eu paro pra pensar nas coisas que a gente vivenciou como crianças, adolescentes, jovens, estudantes de medicina, médicos gays que não conseguiam estar aqui falando abertamente sobre essas pautas. Eu passei uma graduação inteira sem falar disso com as pessoas, que todo mundo sabia, todo mundo via, inclusive, mas não era uma coisa que eu me sentia confortável pra dialogar sobre isso. E acho que até o impacto em saúde mental, né? Eu vejo... Eu tenho ansiedade, tratei medicamentosa, hoje em dia faço muita terapia, atividade física, tento organizar a vida... Porque ela o tempo inteiro avisa que ela existe, né? É um bichinho que tá aqui dentro, né? Exato. Mas eu também vejo o reflexo de viver no armário, quanto também era um gatilho, né? A minha primeira grande crise de ansiedade / depressão, que foi a mais grave assim, foi logo que todo mundo descobriu do meu primeiro relacionamento, antes da faculdade de medicina ainda, quando eu estava na educação física ainda, né? Que eu fiz uma outra graduação antes, acabei largando no final. Então, isso impacta muito na sua saúde mental. Viver essa coisa, esse cenário, essa vulnerabilidade, essa violência social, simbólica que a gente vive. Né? Tu sempre soube que ia trabalhar com a comunidade LGBT, né? Cara, é engraçado. Eu não sei se era... Eu sempre soube que eu ia trabalhar com educação. E sempre soube que ia trabalhar com comunicação. Então, isso que a gente faz hoje, quando eu olho para trás, estava óbvio. Sim, eu tenho essa impressão também. Eu lembro que quando surgiu a educação sexual com Escora e a gente começou todas as campanhas, a gente começou a ir nas escolas, a gente fazia trabalho com adolescente, a gente fez trabalho... Enfim, todas as campanhas que tiveram, aquilo pra mim, sabe aquele momento que você tá vivendo algo que você fala, cara, eu acho que eu sou bom nisso aqui, sabe? Eu consigo falar de uma forma tranquila, fluida, sobre um tema que as pessoas consideram tabu, que elas têm dificuldade. E a coisa foi meio que se configurando. Não era tão claro, porque naquela época, quando eu entrei, como eu fiz educação física, eu achava que eu ia trabalhar com ortopedia ou com cardio. Nossa! E Nada aí, a ver com hoje. Essas experiências extracurriculares, por exemplo, da IF, foram me mostrando que, na verdade, não era esse meu caminho, né? E aí, depois, na iniciação, minha iniciação já foi em sexualidade, aí ficou claro que, provavelmente, um pé eu ia estar, né? Que massa, que massa. É muito louco parar pra pensar nisso, porque eu quase fiz gineco, né? Eu ali, quando terminei a graduação, eu acabei entrando direto no mestrado, na época, porque eu sempre fui muito academicista. A gente teve 2 estudos multicêntricos grandes com Escora na época, avaliação de homofobia com estudantes de medicina e comportamento sexual de estudantes de medicina. Acho que a ABC na época até participou com a Bruna, se eu não me engano, e tal. Foi super legal. E eu entrei direto no mestrado, bem pensando em epidêmio, assim, e acabei indo pra nutrologia e medicina de estilo de vida muito pra mim, em primeiro lugar, e depois me vi trabalhando com Quando você viveu aquela isso. transição de hábitos, né? De perder peso e tal. Dali a minha cabeça foi abrindo, assim, né? E de repente eu me vejo hoje trabalhando com muito homem gay, assim. Eu basicamente... É raro eu atender... Não é raro, vai, mas sei lá. Acho que dos homens que eu atendo, uns 20, 30% são hétero. O resto são homens gays que convivem com o corpo gordo e tentam entender um pouco mais da sua saúde desse aspecto, né? Tu atende muito LGBT hoje? Atendo bastante. É engraçado que de toda a sigla, o G é o que eu tenho menos, Claro. né? Porque eu sou ginecologista, não que eu não aceite no consultório para, né, consulta de sexualidade, mas vem menos para mim. Mas é engraçado porque, mesmo a gente sendo do Escora e trabalhando com a sigla, também era algo que envolvia o meu próprio entendimento. Claro. Né? Então, o G, falar sobre público gay, para mim era algo muito da minha vivência. Conforme foi vindo a gineco, os meus estudos também em feminino foram expandindo, eu fui entendendo o que é a vivência de uma mulher era totalmente diferente da nossa vivência de homem, né? E mesmo que muito gay ache que ocupa um lugar de mulher, saiba, Somos machos, não vai vai mudar. Não é a mesma coisa, porque às vezes a gente quer se apropriar de um lugar que não é seu, não né? é Tipo, você não tem essa vivência. E aí fui entendendo, trabalhando com mulher lésbica, trabalhando com bissexuais, porque essas dores eram muito mais silenciadas. Porque, querendo ou não, na sigla toda... Somos os mais privilegiados. Os gays, eles têm esse espaço, eles têm um microfone, tem muito mais programa gay. A gente tá na mídia há muito mais tempo. Total. A gente fala sobre o comportamento, até fala sobre o mundo gay, a cultura gay. A gente, querendo ou não, leva o nome da sigla. Sim. Né?
Então, isso eu acho que é uma coisa que... E foi mudando. E até que culminou hoje de trabalhar com população trans. Então, não foi um plano. As coisas foram acontecendo. Eu fui percebendo que eu tinha uma certa habilidade de conseguir entender, de ter alteridade, de ter empatia. Mas também tive que estudar muito, porque também não é a mesma coisa. As vivências dentro da sigla, né? Então, a vivência de uma mulher cis-lésbica é uma coisa, mas uma mulher trans-lésbica é outra coisa. São vivências muito diferentes. E as coisas foram acontecendo. Muito... Quando você me pergunta, você já via? Eu acho que eu via, sabe? Um dia eu vou estar ali. Mas também as oportunidades foram vindo. Acho que as pessoas percebem a gente percebe as coisas e as pessoas... Tudo vai se desenrolando, assim, né? Isso. E, cara, essa é uma curiosidade muito grande minha, mais como médico do que como homem gay até, né? Eu atendo algumas pessoas trans, não são muitas, mas eu atendo algumas pessoas trans, algumas pessoas não binárias também. E tinha uma época que eu tinha um consultório maior em Floripa e que eu tinha uma ginecologista que trabalhava comigo, maravilhosa, inclusive. E aí, uma vez, uma mulher lésbica veio conversar comigo sobre... Porque ela estava super desconfortável de tentar ir a ginecologista e sempre ser um exame desconfortável, porque ela nunca tinha tido uma relação de penetração. E várias outras questões do próprio diálogo, né? De primeiro, o ginecologista já partir do princípio que ela é uma mulher hétero, né? E ela tem que falar, então... Não, eu não sou hétero, eu não preciso de um contraceptivo para prevenir gestação, por exemplo. Talvez por outros motivos clínicos até faça sentido. E aí, aprofundando ainda mais aqui, né? Quando a gente fala de homens trans, ou, vamos lá, pessoas que têm vulva e vagina e que não se identificam com o gênero feminino como um todo, assim. Perfeito. Como que é trabalhar com essa população, Maga? Depende. A gente tem dois cenários, querendo ou não, como tudo no Brasil, a gente tem uma desigualdade muito grande. Total. Eu tenho uma atuação em consultório, mas também tenho uma atuação em SUS. Quando a gente discute isso no consultório, hoje existe população trans que tem mais acesso. Sim. Né? Então, tem mais direitos de cidadania garantidos, conseguiram a questão da retificação de nome, conseguem emprego. Com isso, tem renda para conseguir acessar o sistema suplementar, consultório particular, pagar uma consulta e fazer um acompanhamento. Quando a gente fala em número, isso é um número muito menor. Muito menor, porque a gente sabe que o cenário, né, socioepidemiológico da população trans ainda é de marginalidade. Sim. A aula que eu mais dei desde o ano passado foi acolhimento da população trans no consultório de ginecologia. Juro, foi a aula que eu mais dei. Esse ano eu dei um congresso, mais de um congresso. Que massa. Fui na faculdade, em liga, enfim. Por quê? Porque eu entendi que existia essa falta e as pessoas começaram a chamar. O que acontece? No SUS, a gente precisa primeiro estruturar uma rede muito grande para conseguir, né? Então, no município que eu trabalho, a gente acabou de desenhar também toda uma linha de cuidado, como que vai fazer, e a gente tem que treinar a população. Porque uma que tem o preconceito e intolerância, mas fora o preconceito e intolerância também, tem a falta de preparo técnico para saber acolher. E quando as pessoas querem acolher, pode ser que elas entrem num discurso universalista. Então, explicando o que é aquele discurso universalista, né? A pessoa é cheia de boa intenção. Então ela diz assim, gente, eu não vejo diferença em ninguém. Para mim é tudo ser humano, não importa se é homem, se é mulher, se é preto ou se é branco. A intenção do discurso é muito boa. Eu quero acreditar e ter esperança de que um dia a gente vai ter esse mundo universalista. Total. Onde o recorte interseccional, o recorte de o que nos define de raça, de credo, de orientação, de cor, de dinheiro, nada disso vai importar. Mas não é o que a gente vive hoje. Então as pessoas muito bem intencionadas, com um discurso universalista, de que elas nem perceberam se a pessoa é trans ou não, isso se aplica para qualquer outra coisa, para a população preta, enfim. Isso, na verdade, invisibiliza as minorias. Porque quando ela fala assim, eu não vejo, realmente eu não vejo. Eu fico tratando todo mundo como se todo mundo fosse branco de classe média heterossexual. A verdade é que eu acho que essa cultura universalista inviabiliza a equidade, que é inclusive um dos pilares do nosso sistema único de saúde, né, cara? Porque se eu parto do princípio que eu enxergo todo mundo igual, eu tô fazendo tudo errado. Sim, porque uma coisa é o acesso ser universal. Todos têm direito de entrar. Mas eu vou tratar cada um conforme a sua demanda. Perfeito. Como que eu vou querer comparar a população trans com a população cis? Sendo que expectativa de vida, de acordo com o último censo, é de que a população cis tem uma expectativa de vida de 75 anos no Brasil. Olha só, evoluímos muito. Somos um país que estamos vivendo bem. Certo?
Temos dados da população trans? Não, porque a gente já tem um empecilho, uma barreira que não se discutiu no último censo a questão LGBT. Caramba, é verdade. Né? Foi muito ruim, tanto que veio aquele dado, 1% da população só LGBT no Brasil. Tem um papo de que eles vão refazer, né? Porque eu vi uma matéria foi acho que foi essa semana falando porque foi disso. muito ruim, né? Foi muito ruim o último censo. A ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, fez um levantamento, né, ano passado, e aí a gente tem a expectativa de vida de 35 anos. 35. Que é compatível com a Idade Média, por exemplo, onde a gente não tinha saneamento básico, antibiótico, vacina. E tinha guerra também, né? As pessoas se matavam mais do que hoje. Não que elas não se matem hoje, mas se matavam muito mais. Então, não tem como você comparar. Quando você diz que você não está olhando, você não está olhando para isso. O acesso ele teria que ser universal, mas essas pessoas não estão chegando. Então, quando você pergunta como que é, depende. Às vezes não é, porque essas pessoas não estão chegando. Não acessam. Então, a gente está numa fase antes do atendimento. A gente está na fase de que a gente está preparando o terreno para que as pessoas consigam acessar o serviço de saúde. Eu acho que é mais grave do que a gente imagina. Cara, e dentro da minha vivência como homem gay, assim, tem um exemplo que é 1% do que a população trans deve passar, mas que eu consigo entender o quão complexo isso é. Em Florianópolis, a gente tem um ambulatório trans que já tem alguns anos bem estruturado, assim, que fica junto com o ambulatório de PrEP. Pra quem não sabe, PrEP é uma medicação que todo homem gay no Brasil pode tomar para prevenir a infecção por HIV em terapia combinada com uso de preservativo. A segunda vez que eu fui no ambulatório de PrEP, eu cheguei na recepção da policlínica, assim, que é um espaço que não é só para atendimento dessa população. E aí, na hora que eu cheguei na recepção, eu falei pra funcionária que tava ali, assim, tipo, dia de semana, 6:30 da manhã, a mulher nitidamente não queria estar ali e tal. Eu tenho horário no ambulatório de PrEP e tudo mais. Documento. E a hora que eu fui dar o documento pra ela, eu dei a minha carteirinha de CRM. E aí ela pegou a carteirinha de CRM, ela olhou pra mim e falou: "Tu é médico e usa isso?" Assim. Aí eu olhei pra cara dela e falou: "Eu sou médico e justamente por isso eu uso isso." Enfim, levei isso depois pra coordenação do ambulatório e tal e tudo mais. Pra alinhar a comunicação. Exato. Imagina o que uma pessoa trans não deve passar quando busca acessar um serviço de saúde. Eu já trabalhei em um hospital público e isso foi uma coisa que me marcou bizarramente, assim. Eu tava em plantão e tal, eu era seletista do estado no maior hospital de Santa Catarina, de Floripa, ali da capital de Santa Catarina. E junto comigo tinha uma senhora que era concursada, 40 anos de plantonista e nananã. E, cara, ela simplesmente se negava a atender pessoas transexuais com queixas clínicas, assim, com dor de garganta, com ardência urinar, não era nada especializado, né? Como se fosse um serviço de ginecologia, por exemplo. O lugar que as pessoas trans às vezes ocupam, ou é esse lugar de invisibilidade, ou esse lugar de preconceito e intolerância, a pessoa se negar a atender, ou também um lugar de exótico. Isso pode acontecer. Eu sempre dou o exemplo de uma paciente nossa que conta que uma vez torceu o tornozelo e foi num pronto-socorro de ortopedia. Ela falou que a consulta, assim, tava tranquilo, né? E ela falou que não conseguia ir embora e ninguém resolveu o problema do tornozelo porque a consulta toda era como era ser trans e como se fosse um grande espetáculo, perguntarem sobre a vida dela. Então, uma coisa que eu trago muito em aula também é que os aspectos de comunicação e sexualidade numa consulta, eles têm que ser pertinentes à demanda. No pronto-socorro, você vai perguntar o que é relativo àquela queixa. Então, se vem um paciente, cis ou trans, não importa, com uma queixa que envolva sexualidade, envolva prática sexual, aí você vai ter que perguntar como que é a prática sexual da pessoa. Agora, será que todo mundo que torce o tornozelo, os ortopedistas ficam perguntando como a pessoa transa? Então, esse lugar do fetiche também, do exótico, de querer fazer com que a pessoa seja uma grande professora da equipe de saúde, né? Ou de curiosidades. Isso é muito ruim também, porque as pessoas não entendem que elas falam, mas eu fui super acolhedor. Isso não é ser acolhedor, porque acolhedor é você conseguir olhar as minhas demandas e conseguir me tratar conforme as minhas demandas. Perfeito. Né? Então, esse é um grande problema que a gente tem. E aí, sem falar as outras coisas, que é a questão de que muitas vezes a população trans, para pertencer a esses serviços, se espera, a comunidade médica espera que tenha um comportamento padrão. Eu fui dar uma palestra um dia num hospital sobre isso. E aí, uma colega muito bem intencionada, infectologista, fez uma pergunta. Ela fez uma pergunta assim: olha, eu já fui coordenadora de um serviço e às vezes essas meninas, elas vêm e tudo mais,
mas elas vêm com umas roupas muito inadequadas. E aí eu fico tentando uma maneira da gente resolver, porque isso incomoda. O ambulatório não é só para pessoas trans, então existem outras pessoas em volta, tem outros ambulatórios rolando e tudo mais. Aí com jeitinho eu falei assim, olha, eu entendo que a sua grande preocupação não seja que a roupa que elas estão usando esteja inadequada, esteja incomodando as outras, né? Eu tenho certeza que a sua preocupação é, se existe um movimento de ser inadequado, esse movimento ele está querendo dizer alguma coisa. Porque o que acontece é o seguinte, essa pessoa ela tem que se validar o tempo inteiro. Sim. Na sociedade. Ela tem que, né? E aí a gente fica achando que as nossas dores são as mesmas dores da população trans. E não é. Né? Então, às vezes fala, porque ela está fazendo isso para chamar atenção. Não necessariamente, mas mesmo que ela esteja fazendo para chamar atenção, se isso for sintomático, isso tem que ser olhado de uma maneira de acolhimento. Porque pode ser que exista um sofrimento ali. Pode ser que algumas pessoas, a única maneira delas conseguirem participar é chamando atenção. Participar o quê? Na existência coletiva da sociedade. De simplesmente né? ser percebida no mundo. Isso. Né? Eu não estou dizendo que todas fazem isso. Claro, eu estou só problematizando a fala da colega. Claro. Né? Então a gente precisa olhar para isso. E aí ela falou, sim, claro, eu tô preocupada. Mas ela entendeu a minha mensagem. A minha mensagem é, você tá preocupada porque essas pessoas atrapalham o seu convívio hospitalar? Porque é isso que... E aí é isso que a paciente sente. É óbvio que ela sente os olhares, né? Elas falam pra gente sobre o movimento de virar a cabeça no corredor. Então, conforme elas passam no corredor, todo mundo olhando, assim, né? Então... Isso não é uma violência simbólica? Porra. Eu acho que ser LGBT, e aqui, especificamente, ser uma pessoa trans, incomoda onde se passa. Porque as pessoas ainda não entenderam que pessoas trans existem, que pessoas trans vão ocupar os espaços. E eu acho que um belo exemplo disso é a gente ver a maravilhosa Erika Hilton. Maravilhosa. Como... Puta, cara... Se quiser ser nossa amiga... Nossa, ela ainda vai sentar aqui nessa mesa, tu vai ver, hein? Já tem spoilers aí que vai rolar, tá? Real. Ah, é? Que bom, que dizem bom. Dizem por aí. Vamos ver se rola mesmo. Mas, cara, eu acho que é quando a gente começa a ver pessoas trans, né? Além da Érica, a gente tem a Duda também. A gente conseguiu emplacar 2 deputadas federais transexuais pela primeira vez na história do Brasil. As 2 primeiras chegaram juntas. Sim. E eu acho que a gente começa a ver essas pessoas incomodando, conquistando e fazendo a galera heteronormativa engolir goela abaixo mesmo e dizer, estamos aqui, vamos pertencer, vamos ocupar. E dentro do cenário da saúde, isso também precisa acontecer, né? Porque a gente tá tendo uma retomada agora, né? Mas não faz muito tempo. Se você for ver, a primeira política pública é de 2008. É muito recente. É super recente. Tudo bem que o SUS também é recente, mas está comemorando aí 35 anos. Menos 4, porque a gente teve 4 anos que não contam. Mas assim, 2008 é ontem, se você for ver. Né? Então, é muito recente. A gente está naquela fase, trabalhando, preparando, mas isso tem que acelerar, né? Porque existe uma demanda muito latente, existe uma vivacidade aí. A gente precisa acolher essa população. E esse delta de expectativa de vida é uma coisa bizarra, né? Isso... 40 anos de diferença, porra. Eu faço questão sempre de colocar isso na aula. E eu trago os dados da ANTRA justamente para isso. E depois eu mostro o quanto disso é de assassinato. Eu ia te perguntar, o que é causa de morte nesse estudo? Tem essa informação? Eu não sei de cabeça todas as causas, mas tem dois gráficos. Aparece, tem dois assim. gráficos muito bons que mostram de 2007 ou 2017. Agora eu não vou saber de cabeça. Tem lá no slide. Mas assim, um período longo. Eu acho que é 2017 a 2022. São 5 anos aí, né? Nos países da Europa. Então tem Portugal, 3 mortes. Itália, 1 morte. Não sei de cabeça, tá, gente? Procura lá no dossiê da ANTRA. Mostra quantos casos de assassinato teve. Daí, ano passado, no Brasil, 130. Nossa. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? A gente está falando do país por dados, números. Porque daí o pessoal que é contra fala assim, da onde vocês tiraram? A gente tirou desse levantamento que mostra, né? E a gente acredita que isso é subnotificado ainda. Com certeza. Porque tudo no SINAM, que é o Sistema de Informações de Notificação, de Agravo de Notificações, que é um sistema que a gente tem na saúde, que tudo que acontece de violência a gente tem
que notificar. Perfeito. Né? O Sinan, a gente sabe que é subnotificado, não é todo mundo que faz. Além de ser subnotificado por uma questão estrutural do próprio sistema, tem também a questão, de novo, da transfobia que aparece lá no hospital, que a pessoa foi vítima de violência e que a equipe de profissionais que está lá não está nem aí de notificar um ato de homofobia ou transfobia e tal. E entrando num aspecto um pouco mais clínico, e eu acho que é importante que, até para ser coerente com o que a gente tá falando, né, Maga? Construir conhecimento em saúde para essa galera é fundamental, assim. Sim. Pensando de novo em uma pessoa que tem vulva ou vagina, que não se identifica com o sexo feminino, com o gênero feminino, e que porventura não tem acesso a um médico como eu ou como tu, principalmente dentro da ginecologia, que consiga acolher e até orientar, assim, né? Porque a gente sabe que a mulher cis padrão, porra, vai lá, todo ano gineco, preventivo e tal, e tal, e tal, e tal. O que muda nesse sentido? Até para que, de repente, sei lá, uma pessoa que tá ouvindo a gente no interior do Brasil se identifica como homem trans ou como uma pessoa não binária, nunca foi um ginecologista, porque essa barreira existe, ela é muito presente. O que essas pessoas precisam saber do básico que, se alguém estiver nos ouvindo, possa olhar com mais atenção aí? Acho que a primeira coisa é entender que não procurar um serviço de saúde faz com que você seja uma pessoa muito mais vulnerável. Porque daí você não faz nenhum tipo de prevenção primária, secundária, né? Então a gente sabe que taxa de imunização, as pessoas não tomam vacina, né? Tem muito adulto cis que não sabe que tem que tomar vacina. Imagina uma pessoa trans que tem mais dificuldade de ir ao serviço, né? Então, tem todas essas questões. Fora isso, quando a gente fala de exame de rotina, né, o periódico da mulher cis, houve uma época que se falava muito só sobre o Papa Nicolau. A gente sabe que sim, o Papa Nicolau, que é o exame do rastreamento do câncer de colo de útero, ele faz parte dessa consulta anual. Mas o mais importante é a consulta. Perfeito. E consultar é a gente conseguir entender esse paciente como um todo. Conseguir ouvir as suas demandas e conseguir também entender as especificidades de cada pessoa, mas das populações também. Então, a gente sabe que a população trans tem maior risco de acometimento de saúde mental, por exemplo. Explicado pelo fenômeno do estresse de minoria, né? Perfeito. Pessoas de minoria acabam sofrendo uma vulnerabilidade social e isso tem impacto em saúde mental. Um pouco daquilo que a gente conversou no começo aqui. Total. E que aparece nas pessoas pretas, nas pessoas gordas, exato. em várias outras vertentes, né? Esse mesmo fenômeno. Então, uma consulta anual, a gente consegue fazer uma triagem de saúde mental, de entender como essa pessoa tá, como ela tá lidando com ela mesma, como ela tá lidando com a própria autoestima, autoimagem, a corporalidade, como ela lida. Porque não é todo mundo, mas pessoas trans podem apresentar disforia de gênero. A disforia é esse sofrimento que a pessoa trans tem. Não necessariamente com o próprio corpo, mas às vezes com a situação social, enfim. Mas é esse sofrimento específico que algumas pessoas vão ter, não todas. E a gente consegue abordar isso também, porque às vezes algumas dessas queixas têm a ver com corporalidade. Então, atendendo, por exemplo, os homens trans, a gente vê às vezes questões de problema com a menstruação, dignidade menstrual, que hoje é um termo que a gente fala, que são pessoas que não conseguem ter uma qualidade de saúde menstrual adequada. Então, às vezes, existe um sofrimento tão grande no período menstrual e nunca se consultou com ninguém para tentar bloquear de alguma maneira essa menstruação, né? Nunca teve nenhum médico para orientar, e todo mês acaba sendo um grande sofrimento. E pode ser que a pessoa entre até num processo de negação, de não conseguir usar absorvente de forma adequada e tudo mais. Então, isso é uma coisa que a gente acaba olhando, porque nosso grande objetivo é também diminuir disforia. Claro. É conseguir que a pessoa se sinta melhor. E outras especificidades, maior risco, por exemplo, de uso abusivo de álcool, drogas e tabaco. Né? Isso na comunidade LGBT a gente sabe que existe. A explicação, provável aspecto cultural nisso. E também o estresse de minoria, né? Isso, que acaba fazendo que a gente tenha mais acesso e menos um comportamento mais abusivo, de risco, né? Então, isso também é uma coisa que a gente olha, porque pode ser que exista um movimento consciente de utilizar alguma substância, ou de fumar, de beber, mas pode ser que seja um movimento compulsivo também. Né? Então, da mesma forma como isso pode se projetar com alimentação e tudo mais, a gente sabe que tem isso. As questões, por exemplo, com o peso corporal. Pode ser que algumas pessoas queiram ganhar peso, porque ganhando peso a forma física, né, a silhueta muda, ou que não queiram de jeito nenhum ganhar peso. Né? Algumas mulheres trans, por exemplo, têm
questões de transtornos alimentares, justamente por conta dessa questão com peso a corporal, com gordura. Também impacta bastante isso, aí, né? Né? Então, tem muito disso. A gente tem que estar atento para conseguir na consulta olhar. E sem contar as outras coisas. Hipertensão, diabetes, qualquer outra coisa. As queixas clínicas, de modo geral, queixas né? clínicas que qualquer outro paciente vai ter. A rotina ginecológica de Papa Nicolau e tal, ela segue a mesma? Ou tem alguma particularidade? Hoje, quando a gente fala de vida sexual ativa, né? Pessoas com vulva e vagina. Então, mulheres cis, homens trans, pessoas não binárias. Essas pessoas, será que em algum momento elas já se relacionaram tiveram uma relação de penetração? Pode ser que sim, porque orientação sexual é diferente de identidade de gênero. Perfeito. Então, tem homens trans, eu tenho, por exemplo, no ambulatório, um homem trans, que ele é um homem trans gay. Então, para as pessoas entenderem, ele se relaciona há muito tempo com o namorado antes da transição. E eles têm relação de penetração, normalmente. Então, a gente teve que discutir sobre planejamento familiar, se eles pretendem ter filhos ou não, se pretende gestar. E a gente entrou com anticoncepção, que eles têm relação de penetração. Perfeito. Então, vai depender muito da gente conseguir entender qual é a prática sexual daquele indivíduo. E isso determina mais o rastreamento do que a identidade de gênero ou a orientação sexual, né? Se já teve qualquer tipo de penetração... Porque qual que é o lance, né? Só para as pessoas entenderem clinicamente. Exposição, né? O câncer de colo do útero, o principal fator é o HPV. E o HPV ele é transmitido via sexual. Mas via sexual não é necessariamente um pênis entrando numa vagina. Não é isso. Você pode ter compartilhamento de objetos, você pode ter compartilhamento de dedos. O contato pele a pele já é capaz de passar o HPV, o contato pele a pele, ele pode passar o HPV, mas vai ficar mais na região por fora. Perfeito. Se nunca houve uma penetração, é muito difícil a gente ter. Só que será que todo mundo consegue descrever assim, olha, eu só tive relações assim, nunca houve nenhum tipo? Às vezes pode acontecer, de pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de penetração. Aí, o risco de câncer de colo do útero é muito menor. Mas tudo isso tem que ser investigado clinicamente numa conversa, para a gente entender qual que é a prática sexual da pessoa, como são as parcerias, qual que é o histórico, para a gente poder dizer, não, precisa fazer rastreamento. E quando vai fazer o rastreamento, às vezes também a gente, dependendo se é um homem trans que faz hormonização e não tem relação mais de penetração e tudo mais, às vezes tem a dificuldade de fazer o exame especular. Então, pode ser que a gente use alguma hormonização local para melhorar na hora do exame. Então, usa durante uns dias, volta depois para a gente poder coletar. Usa o espéculo menor, com muito cuidado. Faz um posicionamento adequado na maca para que seja menos desconfortável. Então, tem como ser acolhedor e individualizado, né? Total. E eu acho que essa é a grande diferença. E aí eu trago uma outra pauta que tem tudo a ver com o que a gente está falando, na real, que é, cara, a importância de a gente como os indivíduos que dentro da comunidade talvez se identifiquem como pessoas mais privilegiadas, eu acho que a gente pode falar isso, né? Poxa, homem, gay, nível superior, classe média, é esse o nosso rolê. Cada vez mais ser ativo na luta contra a transfobia, né, Maga? Eu acho. Assim, a gente sempre toma cuidado com aquilo, né? Que é uma fala até da população trans sobre nós, mas não sem nós, né? Então, perfeito. Hoje a gente está ocupando esse microfone. Total. Porque a gente tem espaço e poder e fala e voz para isso. Mas o ideal é que no futuro todas as pessoas tenham entendido isso que a gente está falando e as pessoas trans possam estar falando por elas. Como você comentou, por exemplo, da Duda, da Erika Hilton, são pessoas trans falando por elas nos espaços de poder. Total. Então, quando no futuro, eu espero que na academia, na ginecologia, quando for dar essa aula, não precisa necessariamente ser eu dessa aula. Perfeito. Que a gente tenha uma médica ou um médico ginecologista trans. Isso, falando sobre isso. E outra, e que depois a gente supere isso e a pessoa trans esteja dando aula sobre cirurgia robótica. Porque também, senão a gente fica aprisionando com que as minorias fiquem só falando sobre aquilo. Acaba acontecendo da gente engajar, né? Mas eu tenho outras linhas de trabalho também. Eu não trabalho só hoje em dia com população LGBT. É que as coisas vão acontecendo, você percebe que ou é você ou é você. Se você não levantar essa bandeira e ir pra frente, aquilo não vai mudar e daí você vai. Mas eu também tenho uma linha de trabalho de ginecologia endócrina, adolescência, que não necessariamente tem a ver com
Tem a ver com a pauta, Sim, mas não sim. é só sobre isso. Né? Até porque às vezes essas coisas se somam, né? Por exemplo, um adolescente que começa a se identificar como uma pessoa transexual. Cara, um indivíduo nessa condição que conseguir conversar com um médico como tu, por exemplo, com certeza vai ter uma condição de saúde muito melhor, né? O trabalho que a gente faz é do acolhimento, né? Crianças e adolescentes em variabilidade de gênero. Porque a gente não está interessado naquele momento de pôr um carimbo, dar um diagnóstico, não é isso. Mas a gente sabe que qualquer criança ou adolescente que passe a questionar gênero e se entender ou reivindicar qualquer tipo de identidade de gênero que não seja aquela que deram para ele no nascimento, ela tem grande chance, essa criança e esse adolescente, de sofrer algum tipo de pressão, né, de saúde mental e tudo mais, de violência, de bullying, de dificuldade de inserção social, de piora no desenvolvimento neuropsicomotor, enfim, todo o estresse que uma pessoa pode sofrer no ambiente até escolar de desenvolvimento. Então, sim, a gente faz... Muitas vezes o que a gente faz com essas crianças e adolescentes é só o acolhimento e educação em saúde, né? Trabalhando as questões. Foi engraçado que tu falou... Engraçado não, curioso que tu falou dessa fala. É muito comum no meio da gordofobia também, né? Qual? De a gente falar, fale de nós, mas nos inclua nessa conversa, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo... eu recebi recentemente a Rafa Ferreira, que é uma atriz gorda, uma baita atriz de renome nacional, assim. E ela compartilhou comigo que recentemente teve um casting que ela e várias outras grandes atrizes gordas participaram, que era para fazer uma personagem gorda, e que a pessoa selecionada foi uma pessoa magra, que vai utilizar artefatos corporais artificiais para parecer uma pessoa gorda, assim, né? E aí eu faço um paralelo disso com uma outra fala que me vem aqui, não sei se tu já ouviu isso, lá no Sul é uma coisa meio comum aqui, né? Nem toda gay cis branca, mas sempre uma gay cis branca acometendo atrocidade dentro da comunidade. Sim, porque né? A verdade é que o privilégio, né? A gente é o quê? A gente é a cadeia... tá no topo dessa cadeia alimentar dos privilégios. Então, lógico que, como toda pessoa privilegiada, você tem que fazer um esforço diário para não ser um babaca. Total. É isso que é... E esse é o mínimo, galera. Tem que fazer. E não discute. E se esforce pra isso, tá ligado? Essa frase, na verdade, é adaptada do... Nem todo homem, mas sempre um homem. Isso. É a mesma coisa. É a mesma porque coisa. quando a gente percebe isso dentro da comunidade. Tanto que é sempre problemático. Porque a gente fala mal da nossa própria comunidade, daí tem gente que fala, isso é da munição e tudo mais. Mas eu não concordo. Não. Eu acho que o pensamento ele tem que ser livre e a gente tem que também conseguir se criticar. A gente tem que conseguir se criticar. Até porque eu falo do lugar de um homem gay branco. Só que fica parecendo que a gente não pode, em espaços assim que vão ser públicos, veiculados, criticar, né? No meu canal, no meu podcast, eu já trouxe essa pauta, por exemplo, da bolha gay. E eu acho que existe uma toxicidade e muitas vezes dentro da bolha gay até uma perpetuação de vários tipos de pensamento que hoje não são mais adequados dentro da saúde nem dentro da sociedade, mas dentro da saúde muito menos. Que é a gordofobia. Total. Que é uma heteronormatividade. A pessoa é gay, mas existe isso. Uma misoginia muito grande de querer se afirmar que eu sou homem e gosto de homens, então eu preciso diminuir a figura feminina. É uma coisa muito louca, assim, né? Então, esse tipo de discurso a gente vê muito. Então, a questão de preferência sexual, entre ativo, passivo e versátil, ativo sendo melhor que passivo. Isso, que você vai reproduzindo. Ou então em casais onde uma pessoa tem um papel mais masculino e a outra mais feminino, e aí você vê violências de gênero acontecendo aí, mesmo sendo um casal gay ou um casal de lésbicas, né? A gente sabe que isso existe, isso tem que ser perguntado nas consultas, porque às vezes isso fica velado. Total. As pessoas viram pra gente e falam, né? Ai, vocês são dois homens, né? Um casal gay. Nossa, deve ser muito mais fácil. Eu falo, olha, gente, eu não sei por que vocês acreditam nisso. Porque eu vejo os tipos de conflito que eu tenho no meu relacionamento, que eu tô há muito tempo, são conflitos bem parecidos com outros casais hétero também. A heteronormatividade, ela nos aflige também. Mesmo a gente sendo gay, né? Exato. Tá enraizado na estrutura. Então, esse tipo de interpretação, né? E eu acho que a nossa bolha gay, às vezes, ela acaba perpetuando isso. E foi legal tu trazer isso, porque a minha fala era justamente para pegar esse ponto. Em algum momento da tua vida, não sei se hoje ou no passado, tu te sentiu aflito, pressionado de alguma forma pela pressão estética do meio gay de alguma forma? Vamos lá. Acho que é engraçado, nunca ninguém me perguntou isso. Vai ser legal falar disso. Eu acho, não sei se você lembra naquela época que a gente falou do começo da faculdade,
Quando eu me entendi gay, uma amiga minha uma vez virou pra mim e falou assim, todo mundo que eu ficava, eu super me apaixonava. Ela falou assim, é que você não entendeu ainda que você é um partidão. O dia que você entender, você vai virar essa chave. E aí eu não tinha entendido isso. Por quê? Porque eu me apaixonava por todo mundo por uma grande carência afetiva. Eu ficava com um cara, eu achava que era aquele mínimo de amor que eu poderia receber, então eu já ficava, né, de joelhos querendo, por favor, fique comigo. Depois essa chavinha virou. E eu lembro que naquela época eu tava super magro, eu treinava atletismo, eu tava super bronzeado, que eu treinava todo dia no sol. E eu era bem desejado. Então, quando eu converso hoje com alguns amigos meus sobre essa pressão estética, eu não senti. Porque eu já me senti no ápice como um pedaço de carne. E eu aproveitei esse pedaço de carne que eu fui. Sabe? Assim, eu pegava geral mesmo, pegava quem eu queria. Às vezes a pessoa tava muito afim, eu falava, ai, tá bom, vai ficar com essa pessoa, sabe? Vou resolver esse problema. Eu já ocupei esse lugar, não acho saudável, porque muitas vezes eu também me machucava, porque eu queria um relacionamento, daí eu via como as pessoas estavam me tratando, e aí aquilo me incomodava muito. Tipo, por que essa pessoa tá me tratando com um pedaço de carne? E aí eu via que muitas vezes eu me colocava nesse lugar. Então, assim, cada um faz o que quiser, tá bom, gente? Não é um julgamento moralista, assim, que... Não. Mas isso me doeu muito. Me colocar num lugar onde pegar por se pegar, sexo por sexo e tudo mais. Eu vi que não era pra mim, né? Quando eu me oferecia só isso, ou eu só recebia isso, aquilo não era pra mim. E fui entendendo o quanto tem de poder nisso. O quanto você ser um gay padrão e tá com os gominhos na barriga e ter um bíceps legal e ser alto. Eu não sou alto, né? Não sou considerado alto. Sou a altura mediana brasileira. Mas se você é alto, quanto mais padrão, quanto mais príncipe você é, mais você vale no mercado. Eu acho que isso é muito problemático, né? A Valesca Zanella, não sei se você conhece, é uma psicóloga. Ah, tá. Da prateleira do amor. No fundo, acho que os gays acabam muitas vezes reproduzindo a mesma coisa que acontece com as mulheres da prateleira do amor. Então, se você é padrão, você vale mais na prateleira. E aí as outras pessoas, né? E às vezes o gordo vai ficando fetichizado. Então, ele tá embaixo na prateleira, mas tem alguém que gosta de pegar gordo porque aí ele trata mal ou qualquer outra coisa do tipo. Enfim, a gente sabe que existe isso no cenário. Então, eu já me vi assim. Depois eu entrei no relacionamento, as coisas foram indo e tal. As minhas questões de pressão estética nunca daí foram muito com o mundo, porque o mundo não estava me desejando e tudo mais. Até porque eu tô num relacionamento há muito tempo. A gente sabe que quando as pessoas estão solteiras, isso acaba pesando mais e tal. Claro. A pressão estética acabou sendo comigo. Mas não porque eu queria ter gominho ou ter um braço assim ou ter assado, né? Mas porque eu antes era muito magro, treinava muito. Depois que eu me machuquei e parei de treinar, eu fui ganhando peso. E aí, ao longo dos anos, eu fico nesse engordo e emagreço, engordo e emagreço. E nunca fui uma pessoa gorda, mas... né, Mudou. E aí é interessante, porque eu tenho muitas pacientes no consultório que têm ovário policístico e tudo mais, e às vezes a gente faz algum programa de emagrecimento para tentar mudança de estilo de vida, aquilo que a gente trabalha. E elas falam que eu consigo entender o que elas estão vivendo. E eu falo para elas, olha, não tô querendo comparar, eu nunca sofri o preconceito que uma pessoa gorda sofreu, mas eu entendo a dor, porque antes eu era essa pessoa que esteve na prateleira e depois as coisas foram mudando. Né? Então, e é essa pressão estética eu já senti, mas eu comigo mesmo. Não e é legal o que a gente tava entenda me o cobrando. conceito de pressão estética também, que é uma coisa que muitas pessoas não conseguem diferenciar. O que é gordofobia do que é pressão estética, por exemplo. A gordofobia é o ato de violência ou discriminação contra pessoas gordas. A pressão estética é um fenômeno sociológico que todos nós enfrentamos e convivemos com ela, independente do que a gente acredite. A gente pode até achar que não, mas em algum momento ou a gente já foi atravessado pela pressão estética, ou a gente está sendo, ou a gente vai ser, porque, sei lá, o meu cabelo é X ou Y. Mas é interessante você falar isso, porque, em teoria, eu sou uma pessoa muito padrão. Então, nunca ninguém me perguntou isso. Nunca ninguém me perguntou se eu já tinha sofrido esse tipo, né? E eu até gosto de falar, porque, sim, eu sofro na minha cabeça, né? Eu gosto muito de comer, sempre gostei muito. E depois que eu fiquei na residência, eu engordei. Há uns meses atrás, eu engordei de novo. E aí, fico engordando e emagrecendo. Então, eu sei o meu sofrimento que é. E eu já fiz várias coisas. E depois comecei a estudar a mudança do estilo de vida. Então, eu lembro que na residência, por exemplo, fiz jejum intermitente. Fiquei 16 horas sem comer. Fiz dieta restritiva. Já fiz todas essas coisas. E não acho que é legal. E aqui a gente tudo fala... sem acompanhamento, sabe? E aqui a gente fala de um drama do homem gay, Maga. E é bem por isso que eu trouxe essa pauta pra cá.
Cara, eu atendo hoje, último ano principalmente, eu trabalho basicamente com pessoas que convivem com obesidade, assim, né? Grau 3, grau 2, mas a maior parte dos meus pacientes são pessoas gordas maiores. Mas eu trabalhei muito com outros públicos e eu, cara, fiquei por muito tempo atendendo homens gays que me escolhiam para trabalhar com eles por também ser um homem gay, que estavam lá com seus 8, 9, 10% de gordura corporal, desesperados para reduzir o tal do percentual de gordura. Eu já passei por isso também em uma outra fase da minha vida, falo disso na internet e tal. E aí a importância de a gente dialogar sobre isso, porque anorexia, bulimia, ortorexia, vigorexia, os distúrbios alimentares como um todo são mais prevalentes na população LGBTQIAPN+. A gente só tem um estudo bom que estuda isso, que avaliou isso. Dizem por aí que tem outros estudos para saírem até aqui no Brasil, dentro dessa população. No meu doutorado, eu estou trabalhando com gordofobia e pressão estética. Talvez a gente trabalhe com a população LGBT, mas acho que não vai rolar, porque talvez... É muita coisa. Talvez fique para um pós-doc daqui a uns anos, vamos ver. Mas o fato é que a prevalência e a incidência de distúrbios alimentares dentro da sigla provavelmente é maior do que dentro da população heterossexual, por causa disso que a gente está falando. De a gente se perceber, muitas vezes, se cobrando por isso, né? Ah, eu vou na balada, eu vou tirar a camisa, por exemplo, né? Uma cultura que o homem gay que frequenta a balada gay, principalmente, porque aí nem vou dizer LGBT, porque isso é bem balada gay bem mesmo. Balada gay. Aquelas clássicas, tá morrendo, né? Hoje em dia quase não existe mais. Exato, ainda bem, né? Porque eu, particularmente, nunca gostei muito, assim. Eu achava esquisito. E tinha aquelas baladas que tinha a pista normal e a pista das Barbies, que era todo mundo sem camisa, muito trincado, de óculos e calça jeans. Isso era super comum, que coisa horrível, sabe? Cafona, eu chego a achar brega, assim, sabe? Mas era muito comum. E a gente tá falando de 5 anos atrás, pré-pandemia. Hoje eu acho que a gente... Eu também não sei se tá mudando ou é a nossa bolha. Que às vezes eu fico pensando. Eu não sei se tá mudando, porque eu vejo isso. Hoje eu moro aqui em São Paulo, né? Eu sou do ABC, mas moro aqui em São Paulo. E outro dia eu tava com um grupo de... Um amigo me chamou pra casa dele, eu tava com um grupo de amigos gays dele. E foi ótimo, maravilhoso. E eu falei, nossa, faz muito tempo que eu não tô num grupo de pessoas gays. E não tinha essa cultura super opressora e tudo mais. Não tinha. Mas eu comecei a pensar também, falei, mas talvez eu esteja um pouco fora da bolha. Porque se você olhar no Instagram, na verdade, talvez essa bolha ainda exista, né? As gay padrão, que a gente fala, né? Elas talvez nem cheguem na gente. Do posto 9 ali. Isso. É porque é outro discurso. Exato. Então, a gente está trabalhando com mudança do estilo de vida, tentar equilibrar os pratos da vida e é um equilíbrio dinâmico. A gente não está falando de uma opressão da vida da blogueira, né? O trabalho da internet, eu tomo muito cuidado com isso, porque eu faço muita coisa também, você também faz muita coisa. E as pessoas gostam de romantizar que nós somos grandes robôs da produtividade neoliberal. Cara, eu gosto de falar essas coisas. Juro, eu me sinto aliviado quando eu falo isso publicamente. Porque eu tenho a minha ansiedade aqui. Total. Eu faço 1000 coisas. Em vários momentos, a gente tá gravando aqui, mas pode ser que depois, quando desligue, eu entre no Uber e eu faço... Nossa, puta coisa. Tal. E se expor dessa maneira. Então as pessoas confundem muito também, achando que porque a gente fala de mudança de estilo de vida e de equilíbrio, que a gente é super zen, que a gente não se questiona, que a gente não sofre pressão estética, que a gente não tem que tomar cuidado para não ficar... Porque você começa a comer regrado. Bitola. Pra você não tomar cuidado para não ficar bitolado, né? Pra você ver se você não tá tendo episódios compulsivos. Então, a gente também tá vivo como todo mundo. É muito louco tu falar de neoliberalismo, porque antes de ti, exatamente antes de ti, vocês já sabem que tá acompanhando o podcast que eu gravo em massa, né? Antes de ti, eu troquei uma ideia com uma nutricionista, que também é historiadora, e o neoliberalismo foi uma das pautas que a gente discutiu aqui, tu nem sabia disso. Não, assim. nem sabia, Total. Mas é por conta disso, por conta da coisa da agenda, né? Eu trabalho muito com adolescente e trabalho com aluno universitário. Meu consultório gira muito em torno de alunas e a gente fala muito sobre a profilaxia do burnout. Porque eu acho que hoje a bolha médica, né? E eu sei que é uma bolha que te segue também... tá muito nisso, da produtividade. Então eles ficam, nossa, maga, querendo me transformar numa pessoa mítica. Como você conseguiu dar conta de tudo isso? Eu falo, olha, a custo de muita saúde mental. Já foi muito ferrada. Né? E às vezes ainda é.
Só que ela agora... Hoje eu tenho consciência. Então, um dia que eu falo, cara, eu não tô conseguindo, hoje tá foda. Aí eu paro, analiso. Por que tá foda, né? Nossa, porque o ritmo tá muito rápido, tô precisando desacelerar, tô precisando trazer alguma coisa de lazer. Pô, faz 2 dias que eu não treino, porque não consegui organizar e encaixar nenhum horário daquele dia, porque foi um dia que eu dei aula, ou juntou 2 dias de aula seguida e tal. Então, isso é muito importante, porque essa coisa da produtividade, que é o consumo, e o fast, a sociedade do cansaço e tudo mais, cara, a gente tá muito cobrado, muito cobrado. E na bolha isso é muito forte. É normalizado até, né? Eu acho que hoje, assim, eu tô fora do ambiente acadêmico médico, né? Eu hoje faço disciplinas do doutorado e tal, mas assim, não lembro de conviver com outros médicos. Infelizmente, tenho que dizer que pra mim hoje isso é um privilégio, assim, porque, cara, a gente compõe uma categoria muito complexa, né? Quando eu trabalhava em hospitais, unidade de pronto atendimento com vários colegas médicos, sendo um homem gay era muito complexo, assim, muito complexo mesmo. Eu trabalhava em um serviço, uma época, que, cara, eu era o único plantonista que chegava no horário, saía no horário, e o único plantonista que atendia, todo mundo tinha que atender, e o único plantonista que tinha que ficar se provando, se afirmando o tempo inteiro. Nitidamente era um contexto complexo, assim. Mas eu não sei se tá mudando ou não, né? Porque, de novo, talvez a gente esteja aqui diante de um cara que tá fora da bolha de modo geral, mas a gente conviveu com uma formação médica que era quase exploratória da gente com a gente. Não era ninguém estrutural, mas ninguém nos obrigava a fazer, mas era uma formação insana, assim, que a gente tinha que fazer tudo, era IF, monitoria, pesquisa, extensão e tal. Isso tá mudando ou não? Eu não acho que tá mudando, não. E eu não sei se a gente não era cobrado por ninguém. Porque existe a cobrança invisível. Sim, é estrutural. Ninguém sabe? te chama pela orelha e faz, Às mas vezes, o professor tá lá na frente falando que é mais bonito que tu faça. Mas tem a cultura, né? Por exemplo, todo mundo sabe que tem a prova de residência, todo mundo sabe que tem um currículo, todo mundo sabe que tem uma entrevista, todo mundo sabe que tem isso, todo mundo sabe que tem aquilo. Eu trabalho muito com carreira médica. Os alunos acabam me procurando muito, como eu tô na educação médica, e aí eles vêm, ai, maga, né, e tal, não sei o quê, tal. Eu falo, qual que é o plano, né? Qual que foi o caminho que vocês estão construindo? O que vocês estão pensando? E aí, às vezes, é isso. É um grande check. Eu tive uma roda de conversa semana passada com os alunos que eles estavam muito desanimados naqueles grupos de palhaço de hospital. Eles estavam abrindo o coração, pondo um pouco as dores. E aí eu falei isso. Eu falei, olha, uma coisa que eu sinto da nova geração, da geração de vocês, essa geração universitária, é que eu não estou sentindo vocês fazendo nada com muito tesão. Né? Usando a palavra certa para a vida, né? Eu falei, eu sinto uma certa apatia em vocês. Qual que é o compromisso de vocês com a universidade? Porque lá atrás a gente tinha um compromisso meio de se provar e tem que viver isso e morder a vida com todos os dentes e tal. Eu sinto eles muito cansados. E eles falam, não, eu tenho que dar check, eu tenho que fazer monitoria, eu tenho o quê? Eu sinto que eles pegaram essa lógica do vestibular, trouxeram para a faculdade. E eles vivem a faculdade assim como eles viviam a escola, fazendo um monte de matéria e depois fazendo cursinho para passar numa prova. E aí fica essa sensação de que um dia eu vou viver alguma coisa que vai valer a pena. A gente, querendo ou não, eu acho que a gente viveu a faculdade com muita intensidade, batendo muita cabeça, né? Com o lobo pré-frontal aqui não totalmente desenvolvido, então tomando decisões muito ruins. Mas eu sinto que eu vivi até com intensidade demais. Me ferrou muito a cabeça, a saúde mental, isso. Eles, eu sinto que eles já chegaram com a saúde mental tão ferrada que eu sinto uma apatia, assim, sabe? E talvez tenha o meu namorado é professor universitário no curso de História, nada a ver com a medicina, mas enfim, então a gente acaba trocando muito sobre isso, porque é a mesma faixa etária da galera que entra na graduação, hoje com 17, 18, 19 anos, né? E ele sente algo parecido com o da medicina? Total. Exatamente o que tu tá descrevendo. Geracional, né? Exatamente o que tu tá descrevendo. E, de novo, eu acho que a gente tá diante de um problema estrutural e que talvez tenha a ver com a coisa da tecnologia, das redes sociais e tal. Que se a gente for parar pra pensar lá atrás, quando a gente tava lá na IF, começo de graduação, cara, não tinha 3G. Cara, não tinha Wi-Fi direito nos lugares. Eu lembro do WhatsApp surgir do meu 3º ano. Não tinha grupo. Exato. Eu lembro que quando eu falei que ia trabalhar lá na frente, eu quero ser igual o Drauzio, eu falava. Eu quero trabalhar com comunicação em saúde. Não existia a profissão médico-blogueiro, né? E hoje, estando nessa função, eu também faço um exercício diário. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas às vezes não é todo dia que eu tô afim de abrir a câmera e falar: oi pessoal, tudo bem? Né? Oi meninas, tudo bem? Vamos discutir sobre tal coisa. Não é todo dia. E aí também rola uma pressão. Então, e é difícil, né?
É muito difícil. E é muito difícil essa coisa de se rasgar na internet. Você contou todo o seu processo, eu contei todo o meu processo, a gente vem aqui, eu conto sobre as minhas dores. Querendo ou não, são coisas que eu levo na minha terapia. Total. E daí eu venho e trago aqui pra você. E daí, só que a gente tenta imaginar que existe um objetivo educativo, pedagógico e terapêutico, em saúde. Então eu quero que outras pessoas ouçam isso, talvez se identifiquem e falem, porra... É foda pra todo mundo, né? E tudo mais. Mas também algo de educativo de o que a gente faz, então, pra manter nossa sanidade. Quais são as estratégias que a gente tenta ter uma vida mais regrada. No ponto de vista não de regra de dar check. Mas de respeitar o meu momento, respeitar a minha alimentação, respeitar a atividade física. Não criar metas impossíveis pra mim mesmo, né? E eu acho que é importante quando a gente fala desse contexto, dessa construção de saúde, que a gente tira a expectativa de um resultado, cara. Porque a saúde hoje, como é um negócio que dá muito dinheiro, que todo mundo quer comprar a saúde, as pessoas passam a acreditar que tem uma linha de chegada, tem um ponto final, tem como resolver tudo, tem como ser 100% saudável, como ser magro, como tá bem o tempo todo, sempre e tal. E a real é que a gente que estudou saúde de verdade entende que isso não existe. E aí eu caso isso com a problemática dessa nova geração médica, talvez. Porque se a gente tá cada vez mais robotizado, cada vez mais no check, talvez essas pessoas não vivam mais a sociologia da medicina de alguma forma, a filosofia da medicina de alguma forma. E aí a gente tem um grande problema porque eu gosto muito do método clínico centrado na pessoa, né? 2 pilares, medicina baseada em evidência e método clínico centrado na pessoa. Exato. E aí, quando a gente fala do método clínico, a gente também trabalha a relação que existe ali, né? Então tem a saúde, a doença, a experiência da doença. E quando o paciente chega nessa postura, eu tento com muito jeito acolher e tudo mais... Mas aí alguns eu vejo uma decepção, no sentido, tá, mas qual vai ser a fórmula que você vai me passar? Cadê o remédio? Aí eu falo, olha, não tem nenhuma fórmula, você só precisa... porque eu acho que eu tô com algum problema de vitaminas. Uma coisa que a gente tá vivendo muito é a tal da queda da libido e a falta de testosterona. Total. Problemão. E aí eu venho, faço toda uma abordagem biopsicossocial, tentando mostrar que todas as coisas são multifatoriais, né? Sua saúde física é multifatorial, sua saúde mental é multifatorial, sua libido é multifatorial. Aí faço todo esse... Daí a pessoa fala, tá, mas e agora? Eu falo, depende. O que você quer? Pra gente poder chegar em algum lugar... e criar uma meta real e não uma meta, sei lá, que a sociedade te impôs ou qualquer coisa do tipo, você tem que saber se você realmente quer isso. Né? Com os pacientes que querem mudança de estilo de vida, eu acho que são os tipos de acompanhamento que eu faço que são os mais gratificantes, mas são os mais trabalhosos. Sim, pra gente e pro paciente. Porque você trabalha, né, pessoas que convivem com obesidade e tudo mais. Às vezes, o processo, para a gente conseguir fazer uma terapêutica adequada, é também no tempo que o paciente consegue lidar. É no tempo que ele consegue aceitar algumas coisas. Porque é uma construção. E a gente tem que ir aos poucos, entendendo qual é o momento. Se ele já está naqueles estágios, então ele está no estágio pré-contemplativo, ele já entendeu que ele precisa mudar. Ele entendeu que muitas vezes ele precisa mudar a cabeça, não só o comportamento, o que existe por trás do comportamento, então as ideias, os conceitos, os valores, isso tudo precisa mudar para que realmente... Mas e o remédio? Não é o remédio. Não é o remédio. O remédio ele ajuda a gente no processo, mas se não existir nada disso... Então, eu acho que eu já perdi uns pacientes por causa disso. Eu com certeza também Quando ele chega assim, eu quero um remédio que faça tal coisa. Aí a gente faz toda a consulta e fala, então, você acabou de perceber que você não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhum remédio para isso. Se você quiser, a gente pode construir um plano terapêutico juntos. Mas que eu vou ter que fazer alguma coisa? O que é plano terapêutico? Eu já recebi esse tipo de pergunta. Mas o que é exatamente isso? Aí eu falo, é um plano que a gente vai construir, às vezes a 4 mãos, às vezes a mais mãos, porque eu vou chamar uma nutri, vou chamar o seu psicólogo, a gente vai conversar todo mundo, a gente vai definir qual é a sua meta. Sua meta é ser mais saudável. Então a gente vai tentar deixar isso de uma forma objetiva. Então, você tem uma dislipidemia, um colesterol alto. Então, nossa meta objetiva é diminuir esse colesterol. Aí eles falam... Daí alguns eu vejo que vão fazendo uma cara de... Nossa, que trabalho! Eu falo... É isso. É isso.
E eu acho que é importante que a gente trabalhe essa cultura, tanto nós como profissionais de saúde, quanto os próprios pacientes. Eu tenho hoje uma estratégia com os meus pacientes que vêm me procurar para perda de peso, principalmente, e eu só trato perda de peso em pessoas com indicação de perder peso, segundo as diretrizes internacionais. Eu não trabalho mais com perda de peso estética, sabe? Eu tenho preparado para essa galera 3 cursos online que eu peço veementemente que eles assistam logo depois da primeira consulta, onde até isso eu ensino. A estratégia de construção de um processo de construção de saúde. Quer ver minhas pacientes, principalmente paciente que vem agora essa época do ano, outubro, novembro é danado, assim, que elas vêm achando que a gente vai resolver o peso do famigerado projeto verão. Esse problemão, né? Cara, e elas vêm desesperadas quando eu falo que o resultado que elas esperam ver é para, no mínimo, daqui a um ano. Cara, tem mulher que literalmente chora, que fica desesperada, e que eu falo, cara, é o único jeito. Eu não vou te vender essa solução rápida e barata. E aí não tem nada a ver com usar ou não usar a medicação, porque muitas vezes esses pacientes têm indicação, com boa evidência clínica de usar uma medicação para perda de peso, inclusive. E ainda assim o processo vai ser lento. As pessoas ficam chocadas quando descobrem que os análogos de GLP-1, as famosas canetinhas aí, né? Em obesidade, para a gente considerar efetiva, é 5% de perda de peso em 3 meses com dose-alvo. É a pessoa de 100 quilos perder 5 quilos. Não é 30 quilos em 2 meses, né? E aí é uma precariedade de educação dentro desses conceitos. E eu acho que a gente volta em uma coisa que tu falou lá no começo. O que a gente está falando aqui que seria o ideal dentro dessa construção de saúde é muito exclusivo. É para pouquíssimos, né, cara? Porque eu vejo, hoje eu só trabalho com consultório particular. E ainda assim, às vezes, falta tempo para fazer isso. Cara, eu vou te contar uma coisa que me aconteceu, que eu fiquei refletindo muito, sabe? Um dia eu fiz uma declaração polêmica, que eu falei, olha, climatério é uma doença de mulher rica. Então, para quem não sabe o que é o climatério, é aquele fenômeno clínico de sintomas que as mulheres, ou um pouco antes da menopausa, ou perimenopausa ali, né? Antes e depois da menopausa, sentem. Principal sintoma, o tal do calorão, as ondas de calor que vêm, mas existem outros sintomas, psicossociais, labilidade emocional, humor deprimido, insônia, taquicardia, sudorese noturna, irritabilidade, queda da libido, secura vaginal, enfim, um monte de coisa que surge com a queda do estrogênio. Eu falei isso, eu falei, cara, climatério é doença de rica. Por quê? Porque no SUS, cara, a gente tem muita dificuldade. A base do tratamento, para começar, é mudança do estilo de vida. Não só para climatério, para quase tudo. Tudo que envolve metabolismo, né? Total. É isso. Toda doença crônica passa por isso. Mudança do estilo de vida. Aí, eu acho até cruel, às vezes, essas coisas, né? Tipo, faça pelo menos 40 minutos de esteira. Quem é que tem esteira no nosso país, entendeu? Tipo, então, começa esse tipo de informação e de você buscar uma vida muito saudável, mas será que você tem condição? Como que uma pessoa que pega condução 2 horas para ir, 2 horas para voltar, daí fala, faz uma caminhada. Mas daí fala, eu chego 11 horas da noite. Moro 5 da manhã. Moro numa ribanceira. Quem que faz caminhada na ribanceira? E meu joelho. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? E é isso que você falou. É sim um privilégio. Hoje, a saúde, ela é um status. Né? Hoje, porque se você for pensar lá atrás, era considerado pessoas gordinhas eram pessoas saudáveis. Então, era a pessoa que era tão abastada que ela conseguia até ficar gordinha. Porque todo mundo fazia trabalho braçal, né? Mais de 70% da população era um trabalho braçal. Perdia peso por trabalhar. Isso, era isso. Saiu, acho que faz umas 3 semanas, um estudo recente que mostra que, na verdade, os trabalhadores braçais hoje no mundo... Principalmente aqui no Brasil. Maior risco cardiovascular. E aqui no Brasil, a gente já sabe que a obesidade... É isso, né? Esse estudo, eu não li ainda. Eu não vi o estudo todo, mas eu vi aí rodando, acho que no Medscape, inclusive. A obesidade no Brasil é uma doença social, né? Exato. Nos países menos desenvolvidos, a obesidade é mais prevalente nas pessoas de menor poder socioeconômico, menor condição de renda mesmo, tá? Existe essa correlação muito forte. Então, hoje, você ser uma pessoa bronzeada, que é diferente de você ter uma pele toda queimada de trabalhador do sol, né? Não é a mesma coisa? Você ser uma pessoa bronzeada é um status social. É uma pessoa que consegue tomar sol de forma adequada. Que é uma pessoa que não tem rugas, porque o sol não está destruindo a pele dela. Ela está fazendo todos os tratamentos possíveis. Uma pessoa magra, 6 gominhos. Entendeu? Como que você consegue ter 6 gominhos? Ou você tem 14 anos de idade, ou você consegue ter... Você tem que gastar muito dinheiro também. Não que você vai comprar os gominhos, tá? É possível. Não estou falando isso. Sim. As pessoas também
construir tudo que a gente fala. Sim. A gente já fala com medo de ser cancelado hoje em dia, né? Senhora, cada coisa que você fala, você tem que explicar o que você quis dizer. Mas é isso. Mas você sabe que existe um investimento de tempo para você poder fazer atividade física num nível de que você consiga esses gominhos, você precisa ter tempo. E quem tem tempo hoje em dia, que não tá trabalhando o dia inteiro, é uma pessoa privilegiada. Total. Né? Total. Até o meme agora do horário de madame? Horário de herdeiro? Horário de herdeiro. Horário de herdeiro, horário de madame, sei lá. Que treina... 3 da tarde. 3 da tarde, é 10 isso, da manhã. né? Então, a gente, querendo ou não, tá falando de privilégios. E a bolha médica é uma bolha privilegiada. Total. E tem uma coisa que eu acho que influencia muito nisso, e aí indo pros nossos finalmente aqui, que é o impacto da mídia, né, Manga? É o impacto. E hoje, quando eu falo mídia, eu falo rede social mesmo. Não tô nem falando da grande mídia, porque eu acho que, sei lá, não tenho dados sobre isso, mas eu imagino que cada vez menos as pessoas consumam a televisão aberta e cada vez mais consumam o Instagram, as redes sociais como um todo. E a falta de responsabilidade que grande parte dos nossos profissionais de saúde tem tido na produção de conteúdo é um problemão, né, cara? Cara, eu acho muito problemático, porque assim, eu faço um exercício diário, reflexivo, de um exercício ético. Eu falo isso para os alunos na medicina, né? Depois que você tiver o carimbo, o que te norteará, né? Vai ser o exercício ético diário. Porque dificilmente vai ter uma fiscalização no que você está fazendo. Sim, é teórico. Olha o que aconteceu na pandemia, um monte de tratamento bizarro que não faz sentido algum, entendeu? Total. Cada um prescreve o que quiser, cada um faz da cabeça, tira as informações, né? Enfim... Ou seja, é o exercício ético. E a gente que trabalha com comunicação em saúde e educação também é o exercício ético. De pensar assim, o que eu estou demonstrando aqui na tela, né? É uma tela, não é mais a da TV, mas é na tela. O que eu estou demonstrando? Qual é o impacto que está recebendo? Qual é o tipo de linguagem que eu estou utilizando? Essa comunicação está gerando informação ou está gerando mais... desinformação. Hoje a gente fala de infotoxicidade. Eu adoro isso, né? Eu acho sensacional também. É bem leve, né? É muito, é o consumo excessivo de informação. Né? Eu sempre vou falar um pouquinho da minha mãe. Mãe, te amo, tá? Mas a minha mãe sempre gostou muito dessa coisa de saúde natural e tratamentos naturais e alimentação saudável e tudo mais. E aí a gente entra às vezes nos embates, que ela fala, filho, eu li uma coisa e tal. Eu falo, mãe, não entra nessa. Isso aí é besteira. Isso aí, por quê? Água alcalina. Às vezes ela fala, filho, é verdade. Eu vi um médico falando, porque também tem isso. Os médicos descobriram essa autoridade. O jornalismo, quando o cara ele estudou comunicação, ele estudou a ética da comunicação também, de entender de que aquele veículo estava levando uma informação. Então, normalmente, você via um veículo sensacionalista. Você sabia que era sensacionalista. Tava na cara já, né? Você tinha, esse é um jornal. Por que a pessoa que está no jornal estaria falando uma mentira? Só que a gente não educou a população para isso. Aí todo mundo recebe um monte de notícia no WhatsApp. E qualquer um pode ter um blog. Qualquer um pode ter um canal, né? Qualquer um pode ter um podcast. A gente tem nossos podcasts. Só pegar e fazer. Isso. Então, o grande problema é isso. Porque da mesma maneira que a gente está se pautando... E um cuidado que a gente tem que tomar é que agora também os charlatões, eles estão pegando e falando que aquilo ali é baseado na evidência. Porque eles já aprenderam isso também, entendeu? E tem estudo. Eles falam isso. Tem estudo, mas daí você fala, mas o estudo é muito ruim. E tu vai ver o estudo, sei lá, espécie animal com 5 ratinhos que provou que o chá de espinheira santa resolve todos os problemas do mundo. E aí o cara quer translacionar isso pra clínica, desrespeitando 5 estágios de ensaio clínico randomizado que deveria ser executado pra provar alguma coisa. Né? Ou então um fenômeno que eu acho bem polêmico, mas eu gosto de falar sobre isso, que é o negacionismo naturalista. É um negacionismo, né, todo maquiado de naturalismo. Então fica falando, eu não gosto de remédio, a indústria farmacêutica, não sei o quê, porque o bom mesmo são coisas naturais. Só que não percebe o quanto desse discurso é negacionista. Tinha muita gente antes da pandemia nesse papo anti-vacina. É que daí, né... Virou uma crise política também, na pandemia você teve que escolher o lado e daí mudou o discurso. Mas tinha um monte de colega nosso, muito progressista, mas hipernaturalista, falando que a vacina é coisa da Big Pharma, não sei o quê. É um chip do não sei o quê. Então, o problema é que hoje você tem que contar quais são as suas linhas editoriais, né? Então tem que falar, este perfil é um perfil com medicina baseada em evidência, que usa método clínico centrado na pessoa, que se pauta na educação, em saúde, para o bem coletivo da comunidade. Putz, é difícil, hein? É difícil. E deveria ser o básico, né?
Deveria, mas não é, porque na verdade a gente está falando de ética e educação em saúde. As pessoas elas estão estudando cursos de marketing de como fazer as coisas vingarem. E não que a gente também não use. Porque para existir no algoritmo, a gente também tem que entender as ferramentas do marketing. O problema é quando você faz qualquer coisa. Tem um limite ético que precisa ser respeitado, lógico, né, cara? tem. Eu tenho acompanhado uns colegas, principalmente na área do emagrecimento, assim, é bizarro, né? E eu já transitei muito, Cruel, assim, né? É cruel, né? cara, é cruel. Eu já transitei muito em ficar quietinho e comprar uns cursos, e fazer uns cursos presencial com os caras, pra ver o que essa galera fala, até pra entender mais o que os pacientes trazem. É absurdo, assim. Eles citam referências bibliográficas que tu vai ver, tem artigo que não existe. Mas no mundo da ginecoendócrina é a mesma coisa. Trabalhar com hormônio, né? Isso. Então a testosterona tem alta, todo mundo quer pôr testosterona. Daí você fala, não tem segurança, não tem artigo. Não, imagina, tem um curso que tem um monte de artigo. Daí você vai ver os artigos. Não, o artigo nem fala sobre aquilo que o cara falou que o artigo fala, entendeu? Total. Eu vi uma revisão agora, uma revisão sistemática com meta-análise falando de cannabis, cara, que é um rolê que eu tenho estudado bastante até e eu fiquei chocado, assim. Não vai chegar a invalidar a análise de dados deles, desse estudo em específico que eu vou falar, até porque eu já trabalho muito com bioestatística, assim, né? Mas, cara, os caras fizeram uma meta-análise em que eles incluem estudos que avaliaram a eficácia do CBD e um dos principais estudos presentes nessa meta-análise não usava CBD no protocolo de tratamento. Era uma outra substância e os dados estavam lá presentes, puxando o diamantezinho da meta-análise para o dado favorável ao tratamento, assim, né? A gente sempre explica isso para os alunos, né? Que uma meta-análise é feita de uma análise de vários tipos de estudo junto. A meta-análise vai ser boa se você tiver estudo bom. Perfeito. Agora, se você só tiver porcaria, invalida. Não importa ser uma meta-análise. Ela vai ser uma meta-análise de um monte de porcaria, porque um monte de porcaria junto é porcaria. Total. Né? E tem um rolê também que já foi mais fácil, mas não é tão difícil assim publicar um artigo científico hoje em dia, sabe? Então, cara, eu recebo todo dia e-mail de periódicos assim, aqui do Brasil, que cobram para publicar os artigos científicos, taxas consideráveis, assim, e convidando a enviar artigo para eles. Onde que isso vai chegar, né? Mas eu acho que a gente tem que refletir como academia, sabia? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, que nós, sociedade acadêmica, intelectual, chamada ciência, a gente se afastou da população. A gente esqueceu os princípios básicos da universidade, de que o nosso trabalho era para a sociedade que a gente está inserido. A gente esqueceu disso. A gente criou muros, aí o pensamento científico ele fica girando dentro ali, só nos muros da universidade. Enquanto isso, o charlatão está fazendo rios de dinheiro usando corrente no WhatsApp. A gente escreve difícil, a ciência é difícil, a bioestatística é difícil. Total. Não existe nenhum tipo de letramento científico. A gente aprende um monte de porcaria na escola e não aprende o básico sobre ciência. As pessoas não sabem como funciona o pensamento científico. Total. E aí a gente aprende um monte de tipo de cálculo, sei lá, que não serve pra nada na vida de ninguém. Aprende um monte de dados sobre um monte de história de um monte de lugar que não faz sentido algum. Que não... Então, o conteúdo também ele é problemático, né? A gente tinha que ter um letramento da população. E a gente deveria escrever mais fácil. E eu acho que tem também o quanto a gente reproduz isso dentro das graduações hoje em dia, né? Porque aí volta naquilo que a gente estava falando dessa nova geração que chega, que de novo é uma geração robotizadinha e que nem entende, por exemplo, o papel de uma boa extensão universitária. Que é justamente fazer esse elo entre sociedade e universidade. A universidade passou a ser uma mera forma de adquirir dinheiro. E o neoliberalismo volta aqui, porque aí eu me descubro dentro da universidade o monitor, o pesquisador, o bolsista. Eu faço tudo para mim. E eu esqueço que eu tô gerando conhecimento pro todo, né? E uma reflexão que eu sempre faço também do meu lugar nisso. Porque daí eu tô numa universidade, e daí a gente sabe que a universidade não paga bem, e aí a outra paga pior ainda, e a outra tem muito aluno, mas daí eu aceito isso porque eu também preciso pagar conta, então eu acabo aceitando essa que paga mal, e aí eu falo, pô, mas eu não vou ganhar dinheiro assim. Então eu vou vender meu curso, assim como todo mundo tá vendendo o próprio curso. Então eu também tenho a crítica de que a gente não tá de fora. A gente tá de dentro, a gente é parte de tudo isso. A gente é parte, a gente constrói também, junto, exato. total. Todas as críticas que eu faço aqui é a partir desse princípio, porque são questões estruturais que a gente tá comentando aqui, né? Seria ridículo a gente achar que a gente não compõe isso, sabe? Por isso que eu gosto muito desse formato aqui que a gente tá tendo, igual do meu podcast, do seu, que a gente tenta trazer com uma linguagem acessível para qualquer pessoa que assista, né? A gente vai fazendo essas pausas de explicando o que é o academicismo, o que é isso, o que é aquilo, justamente porque
eu acho que isso realmente gera conhecimento. Total, cara, total. E no fim das contas, eu acho que gerar conhecimento pode ser uma das respostas que eu quero ouvir de ti agora. Pra gente encerrar, minha pergunta de praxe aqui. O que é saúde pra ti hoje? Cara, saúde pra mim é cuidado. E quando a gente fala de cuidado, eu acho que existe saúde em tudo. O cuidado é a prática. Saúde é o conceito. É assim que eu enxergo hoje. Então, o cuidado é a prática. A gente tem saúde no corpo, que é o cuidado, o autocuidado, mas o cuidado que eu tenho com o corpo do outro também. Mas eu tenho saúde mental, que é o cuidado que a gente faz, mas eu também tenho que ter saúde cultural. De que forma que eu cuido da cultura que a gente está inserido, né? Qual que é a saúde da sustentabilidade do planeta? Eu acho que quando a gente fala de saúde, a gente está falando de tudo. Saúde é o nosso cuidado para conseguir se preservar como espécie. Se existir a deusa da saúde, né, uma das armas dela é o cuidado, essa habilidade, que acho que um dia já foi vista como cura. Hoje eu não vejo como cura, eu vejo simplesmente como processo de cuidar, de conseguir fazer com que as coisas se mantenham vivas e que as coisas morram no momento adequado e da forma mais adequada possível. Total, cara, acho que faz muito sentido e passa também no lugar do alívio do sofrimento. Que às vezes é muito mais importante do que a cura ou do mero prolongamento de vida, digamos assim, né? A gente conseguir diminuir dor, diminuir sofrimento e melhorar a forma como as pessoas se sentem simplesmente, já é muita coisa no cenário de hoje. Porque o cuidado é isso, né? É isso. A falsa medicina, na minha opinião, é essa que está prometendo... Tá prometendo... não é o alívio do sofrimento, mas é a ausência do sofrimento. A solução definitiva de tudo, Isso, né? Você nunca mais vai sofrer, seja de saúde mental, seja de saúde corporal, não vai envelhecer, não vai morrer, a imortalidade. Eu não acredito nisso. Né? Eu acredito na preservação da nossa espécie, mas tem começo, meio e fim, a gente vai morrer. Com certeza, com certeza. Meu querido, muito obrigado pela presença. Acho que o papo rendeu. A galera que eu vi aí vai ter bastante coisa para pensar, botar essas cabecinhas para trabalhar. Agradeço a tua presença e aproveita aí para deixar o teu @ e onde a galera te encontra que tiver ouvido a gente hoje. Obrigado, eu que agradeço estar aqui, né? Foi um prazer. Quem quiser me acompanhar, todas as redes, @ovitormaga. Vitor Maga, mas tem o O na frente, o Vitor Maga. E tem meu podcast, que é o Fala Mais Faz. A gente fez a primeira temporada esse ano. YouTube, Spotify, todas as mídias aí, todas as plataformas tem. Fala, mas faz. Porque nós somos a geração que mais fala de sexo e menos faz. A primeira temporada foi toda sobre sexualidade e sobre esse fenômeno, porque temos tido tanta dificuldade de se conectar com o outro. Né? Que demais. Então, por favor, espero vocês, me sigam lá nas redes. Obrigado. Fechou, meu querido. Muito obrigado. Gente, a gente fica por aqui e até o próximo episódio.